Chegando. Tudo bem, Bruna? Como é que você tá? Olha o Nilson aí. Grande Nilson. Já já vamos começar a nossa live. Até agora só entrou família aí. Ó o Flavião aí, ó. Fala, parceiro. O gênio aí do 3D. Tô tão feio assim, Flávio? Que isso? Ó o Felipe chegando aí. Tudo bom, Felipe? Como é que tá, querido? Nosso convidado também já chegou por aí. Eu já vou então conectá-lo aqui conosco. Deixa eu abrir aqui. Olha o Guedes. Fala, Guedes. Tudo bom? Grande Paulo. Tudo bem? Já mandei aí, Ale, para você, ó. Boa noite, Israel. Fala, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Olha, primeiro eu queria agradecer por você sair aí do seu home office em Copacabana, tá? Ah, Como é que estão as coisas aí no Rio? Tudo tranquilo, né? tudo tranquilo, tudo tranquilo. Na verdade, aí estamos nessa reclusão aí, esperando ver o que as coisas vão acontecer. Mas estamos aqui, né, bastante otimistas. Com certeza. E hoje falando sobre um assunto tão importante que é a precificação, né, Ale? Porque nós sabemos, né, que você pode ter o melhor vendedor do mundo, com as melhores estratégias, você pode ter o melhor produto, entregar o produto mais perfeito, mas se a precificação não for correta, a sua empresa não vai avante, né? A gente sabe muito bem disso. É isso, é isso mesmo. Eu quero primeiro aí também agradecer a presença de todo mundo. Estou vendo aí que o Nilson Tsuji, o mágico do ACM, né? O Nilson Tsuji acabou de entrar aí na live, parceiro meu, escreveu um livro comigo, né? Na verdade, eu e o Nilson escrevemos esse livro aqui, né? Que é a ACM, Revestimento ACM, Guia Prática e Didático. E esse daqui é um livro que eu escrevi, né, sozinho, A Arte da Gestão na Serralheria e Vidraçaria, que vai ser sorteado, né, que o Israel aí, estou deixando um com o Israel, para ele poder fazer um sorteio e depois, né, a gente envia para quem for sorteado. Eu gostaria de fazer uma apresentação breve minha, né, para quem não me conhece, para os teus seguidores. Né. Então, eu sou o Vamos professor embora. Alexandre Araújo, né, professor Alexandre Araújo, já estou no segmento da indústria de esquadrias, serralherias, há mais de 30 anos, né? E a minha trajetória dentro da indústria começou como ajudante de serralheria, porque eu vim do Senai. Então eu fiz Senai com 14 anos e depois eu fui trabalhando como ajudante, montador, serralheiro, enfim, né? Cheguei até profissional. Depois, como profissional, eu fui me especializar, então fiz um curso da área de projeto, fui para a área de projeto, para a área de orçamento, depois fui para a parte de gerenciamento de indústria de empresa e trabalhei na parte comercial. E com esse passar do tempo, eu voltei para o Senai, dei curso no Senai, enfim, né, fiz uma trajetória aí de profissionalização, até achar que eu sabia tudo, né, porque quando a gente acha que já sabemos já de tudo, nós montamos um negócio. E aí eu fui e montei um negócio apenas com o meu conhecimento técnico, e aí não deu certo, né? Eu tive que fechar a empresa. E a partir daí, então, eu tive que dar um passinho para trás e comecei a estudar a parte de gestão. Comecei a me aprofundar na área de gestão. Então, eu optei por fazer uma faculdade de propaganda e marketing, que é a minha formação,
depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, depois eu fiz um MBA em estratégia e competitividade, e depois eu fiz um mestrado na Universidade Federal em sistema de gestão, né, com ênfase em estratégia e competitividade também. E aí, a partir daí, eu me senti capacitado para levar o conhecimento para as pessoas, não apenas da parte operacional, né? Porque eu sou um especialista em fachadas pele de vidro, em fachada em ACM, mas não levar apenas esse conhecimento, mas também a área de gestão. Então, eu fiz assim, questão de fazer essa apresentação para poder as pessoas assim conhecerem melhor o meu currículo e não achar que eu sou assim tipo um aventureiro, né? Tipo uma pessoa que quer se dar bem aproveitando o meio da internet, né? Então, nesse período todo da minha formação acadêmica até hoje, eu já dei aula em universidade, eu sou consultor e instrutor do Sebrae, né? Então, assim, eu tenho uma vasta experiência com consultorias e treinamento. E falando da parte de precificação, eu já fiz mais de 15 turmas ensinando como precificar corretamente. Tá? E utilizando uma metodologia que é uma metodologia científica, uma metodologia acadêmica, mas com um toque para o segmento da indústria de esquadria ou da comunicação visual, porque a metodologia é parecida, né? A metodologia é a mesma. E os segmentos eles são diferentes, mas a metodologia cabe muito bem. Então, assim, basicamente, a minha apresentação que eu queria fazer era essa, mas sabendo assim o seguinte, né? Não é a minha formação, né, esse meu conhecimento que me torna melhor do que ninguém, certo? Eu estou aqui para poder trocar uma experiência com vocês, nada melhor do que aprender com vocês, empresários, com você, Israel. Vocês é que enriquece o nosso conhecimento como professor. Não sou o dono da verdade, né? Todas as minhas teorias em cima de pesquisas, de estudos, em cima de autores renomados, mas eu preciso adaptar a metodologia de precificação para dentro do nosso segmento, para dentro da nossa realidade. E isso não me torna melhor que ninguém não, tá bom? Eu estou aqui para aprender com vocês aí também, certo? Maravilha, maravilha, Lê. E a turma está entrando aí. Só lembrar para a turma que tá rolando um sorteio a partir de agora, né, no canal, o sorteio do livro do professor Alexandre. Esse sorteio vai durar de hoje até segunda-feira. Esse livro aí que ele está mostrando, um livro de gestão. Então, quem quiser, vai lá, segue nós dois, segue o canal dos Realeiros, segue o meu canal, Israel, e também comenta "eu quero" na primeira publicação lá do feed do meu canal, tá bom? Esse sorteio vai ser feito na segunda-feira, na parte da tarde. E o mais interessante, olha, quando a gente fala na parte de precificação, é saber que precificação não é simplesmente o cara pegar o valor do insumo e multiplicar por 2, né? E a partir daí ele partir para uma disputa com o concorrente, né? Para saber quem vai cobrar mais baixo. Então, a gente sabe que precificação envolve processos. E principalmente na comunicação visual, que a gente tem muitas variáveis para você fazer a precificação do produto, né? Então, eu passo a bola para você, Ale. Conta para nós aí alguns segredos para a gente ter uma precificação assertiva dentro do nosso ramo, dentro do nosso setor. Na verdade, né, eu falo assim que não é nem um segredo, né? É exatamente uma metodologia que a gente precisa seguir para que a gente possa ter um preço correto e um preço que vai lhe dar segurança para que você possa negociar qualquer tipo de desconto ou qualquer tipo de reajuste nos valores, enfim. E uma questão muito interessante que você falou, Rael, que as pessoas elas multiplicam por 2, elas multiplicam por 150%, 120%, elas cobram por metro quadrado, enfim, é uma forma que o empresário aprendeu a precificar, porque ele não passou por nenhum ensino, por nenhuma metodologia, não foram apresentadas para ele
outro tipo de metodologia, né? Eu achava assim bem interessante, e se o pessoal aí puder ser bem ligeiro, até porque nós temos aí bastante coisa para conversar, né, nesse 40 minutos de live, se as pessoas poderiam colocar como eles estão precificando na empresa deles, né, para a gente poder ali observar, né? Vocês aí que estão assistindo a gente, como é que vocês precificam os produtos de vocês, o banner, o troféu que você faz, a marquise com a CM, como é que vocês fazem? Responda aí para a gente, né, rapidinho, que a gente já vai vendo aí o que vocês vão colocar e a gente continua nesse debate. Isso é muito importante. Opa lá, tá vendo, Israel? Instagram, falou por metro quadrado, tá vendo? Tá vendo? Esse Bacana. Esse eu não sabia. Tem um Na comunicação visual existe isso? E tem um ali que botou que é o por sistema. O sistema que você utiliza, ele vai ter uma metodologia lá. Se é por metro quadrado, se é levantando todos os custos, que as pessoas costumam levantar todo o custo do material, né, todos os insumos, e aí fazem aquelas multiplicações, né? Então, a Vagalume Visual falou que é por markup, é isso aí, né? Então, tem gente que pega o markup, seria um número, né, um valor, e multiplica multiplica em cima daquele custo que ele encontrou, né? Então, assim, várias pessoas fazem de várias formas. O outro ali falou metro quadrado e projetos, né? É isso aí. É basicamente assim que as pessoas, que a comunicação visual precifica, e não só a comunicação visual. As indústrias de esquadrias também fazem dessa forma, por metro quadrado, por quilo. E se você pegar outras indústrias também, provavelmente eles vão fazer também desta forma. O que é importante é a gente ter bastante segurança no valor que nós estamos dando, né? Por exemplo, quando eu coloco um valor por metro quadrado e vou negociar com o cliente, eu não tenho a certeza de qual é a minha margem de lucro líquida que eu vou ter ali naquele negócio que eu estou fazendo. Quando eu coloco um percentual em cima, eu também não tenho certeza da minha margem de lucro líquida. Então, todas essas formas, essas metodologias que são diferentes de você levantar todos os custos e colocar o valor por tempo de execução, pode trazer, pode caminhar o empresário para um prejuízo. Ou então baixar a lucratividade dele, porque no final ele precisa ter certeza se na obra que ele está cobrando, quanto sobra de lucro para ele, para a empresa dele. Então isso aí é muito importante, né? Então a gente, nós devemos formar o preço assim. Isso aí que é importante. E quando a gente olha a comunicação visual, são muitas e muitas variáveis mesmo. Até variáveis que você coloca, por exemplo, ligado à instalação. Um dia que você está marcado para instalar e você não consegue, por causa de tempo, de mau tempo, ou porque o produto não secou, ou porque a dupla face não aderiu. Então, são fatores que têm que ser levados em conta antecipadamente, ter previsibilidade, senão o risco é muito grande, né, de nós termos prejuízo. E principalmente essa questão que nós sabemos que nós trabalhamos com um insumo muito caro. O ACM é material caro. Você tem o prejuízo de perder uma chapa de ACM, né? Então, por isso que a precificação precisa ser assertiva, né, Alexandre? Precisa ser assertiva, né? E teve aqui alguém aqui que colocou a BZ Favarelli, ela falou que pelo sistema está configurado pelo custo administrativo, produção e markup, né? Então, assim, quando ela fala do custo administrativo, provavelmente está falando das despesas, né, administrativas, porque existem umas nomenclaturas que diferenciam na parte acadêmica, na parte de pesquisa. Uma coisa é quando nós temos os custos, que são, principalmente, os custos são aqueles variáveis, que são da matéria-prima, isso são custos de logística, são custos. As despesas, elas estão ligadas mais às despesas fixas, despesas administrativas, despesas
de comercialização, né, que é aquele gasto com marketing, com combustível do vendedor, o salário fixo do vendedor, nós temos despesas financeiras, enfim, isso daí são despesas, né? Então, o custo são todos aqueles custos que nós temos para poder fabricar o produto. E despesas são aquelas que nós temos que é fixa, que independente se houver serviço ou não, ou vendas ou não, nós vamos ter elas. Então, isso é bem diferente. A Gilvânia e a Carla falou, depende, vejo logo os meus custos para dar o preço final e de acordo com o pagamento acordado com o cliente. Bacana, né? Então, ela está falando assim, ela vê o custo para dar o preço final. O importante é nós sabermos essa distância entre o custo e o preço final. Entre custo e preço final, existe aqui uma metodologia para poder você chegar no preço final. Não é somente o custo multiplicou por um número, vai chegar no preço final. Existe aqui entre custo e o lucro, né, o preço final, existe despesas, né, e existem margem de lucro também. Eu tenho que saber quanto é a minha despesa e quanto é a minha margem de lucro para cada serviço. Então, isso daí é bem interessante aí, né? Eu tinha visto uma outra pergunta aqui. Qual o menor preço possível se pode cobrar no metro quadrado do ACM, né? Ele fala assim, qual o menor preço possível que se pode cobrar no metro quadrado do ACM? Bom, eu assim não aconselho ninguém cobrar por metro quadrado, porque a gente tem que levantar os custos. Você pode fazer o seguinte, você levantar todos os custos, usa a metodologia toda, dê o preço, sabe quanto que é a margem de lucro, e depois você pode pegar esse valor que você encontrou já do preço e dividir pela área do ACM. Aí você tem um valor por metro quadrado, que nem sempre vai ser igual para outros tipos de serviço. Então, isso é muito importante a gente ficar atento quanto a isso. Eu acho assim, o Israel, as pessoas me perguntam muito, né, se é possível a gente impor o nosso preço. Né? Fala assim, é possível eu chegar para o cliente e falar, meu preço é esse, né, e eu não vou mudar, porque o meu preço é esse. É possível fazer isso? Isso daí é uma pergunta que fazem muito para mim. Né? Na verdade, só é possível você impor o seu preço, né, se o mercado não for um mercado muito competitivo. Se for um mercado que você pode levantar todos os seus custos, né, e você, através desses custos levantados, colocar a margem de lucro que você deseja e precificar o seu produto, então é possível você impor seu preço, mas você pode ter certeza, o seu produto vai ter que ser um produto premium, vai ter que ser um produto com valor agregado, um produto diferenciado. Normalmente, nesse mercado, é que a gente consegue impor o preço. Vou dar um exemplo, né, de um treinamento que nós realizamos muito, que é o revestimento de porta, que é o curso Serralheiro Master de porta revestida em ACM. O preço, né, aí a gente tem uma média de preço por metro quadrado, apenas uma média para poder se colocar no mercado. Não que vá usar ela na hora da formação do preço. É 2.500 o valor do metro quadrado, a média de preço. Algumas empresas vão cobrar um pouco menos, outras um pouco mais. Depende do grau de dificuldade. Esse é um produto premium, que você vai poder levantar os seus custos, colocar a margem de lucro que você deseja e colocar o valor. Mas quando é o contrário disso, quando você está no mercado competitivo, onde funciona numa espécie de commodity, né, onde que quem define o preço é o mercado, por exemplo, saco de batata, né, cebola, essa saca, quando é vendida, já é determinado o preço. Então, nós temos que adaptar o nosso custo à realidade do mercado. Nós temos que trabalhar, fazer com que nossos custos e nossas despesas, eles se adequem ao mercado. E eu vou colocar uma margem de lucro para que eu fique competitivo no mercado.
Então, por exemplo, se cobram um banner a R$ 100 e o meu custo, quando eu boto o meu custo, boto o meu preço, boto minha despesa, o meu valor vai ficar R$ 120 o metro quadrado, e eu não consigo diferenciar o meu produto dos outros, eu vou ter que rever os meus custos e as minhas despesas, para que o meu valor se enquadre ao mercado. Entendeu? Perfeito. E é Pô, se exatamente eu estiver isso. falando muito, se eu Não, estiver falando rápido, você me tá corta, né? ótimo. Tá ótimo. Não, eu tô acompanhando a turma aqui, o pessoal, e tá perfeito. Mas exatamente Pergunta. isso. Olha. A questão é o seguinte: não significa que o cara que está cobrando metro quadrado está tendo prejuízo. Na verdade, não é isso. Né? Mas o problema Não é é isso, isso. é o mercado. Porque assim, quando ele está cobrando metro quadrado, muitas vezes ele não consegue ter essa convicção que ele está tendo. Está tendo lucro naquele produto, serviço que ele está vendendo. E principalmente quando a gente fala de um mercado tão nivelado por baixo como é o mercado de comunicação visual. Né? Onde o É cara, isso muitas aí. vezes, quando o concorrente, ele baseia o preço dele em cima do outro cara. Ou seja, o cara cobrou lá X, o cliente chega, pô, o cara me cobrou X. Ah, então eu faço menos, vem, faz comigo. Então é É mais ou isso menos mesmo. isso. É isso que É isso acontece. aí. É um mercado que está nivelado É, por baixo. é isso mesmo, né? Bacana aí que ontem teve ontem teve a live com o Wilson Giglio, que ele tá nos assistindo também, né? Um profissional sensacional, experiente no mercado, né? E ele tem uma planilha também de precificação, né? Que ele também provavelmente segue a metodologia de precificar exatamente por tempo e fazer um rateio das despesas fixas. Então, essa é a metodologia correta, né? Então, a gente precificar pelo tempo que nós gastamos. E as despesas, elas vão ter um rateio para poder que aquele serviço, para poder que aquele serviço cubra todos os nossos gastos. Então, isso é muito importante, né? A gente fazer isso daí. Uma coisa assim muito importante que tem, independente, né, se você está cobrando por metro quadrado o que for, é fazer uma apuração dos custos. Perfeito. O empresário, ele precisa apurar os custos, principalmente nesse momento que nós estamos passando agora, né, com esse problema aí de coronavírus, de crise, né, enfim, de você não ter um faturamento. Nós precisamos saber qual é os nossos custos. Qual é o custo de produção que nós temos? Quais são as nossas despesas? Porque não tem como você formar o preço de venda corretamente se você não souber os seus custos. E assim, ó, eu vou falar para o pessoal uma coisa que foi como você falou. Se eu tiver, não quer dizer que eu estou cobrando por metro quadrado, que eu estou cobrando errado. A forma de você, vamos falar assim, indicadores, para saber se a forma que você está cobrando, a metodologia que você está usando, está funcionando ou não, é o resultado que você tem no final do mês. O resultado que você tem na lucratividade da sua empresa. Só que nós não podemos nos deixar enganar. É isso que não podemos fazer. Porque nós vendemos e nós só vamos entregar esse produto e pegar parte do sinal meses depois. Então precisa de um controle de capital de giro, certo? Então, assim, os indicadores é o seguinte, vamos lá assim no primeiro. Você precisa sempre estar pegando empréstimos para poder pagar a sua folha de pagamento? É uma pergunta que você tem que fazer para você. Porque se você pega empréstimos, provavelmente a sua metodologia de precificação não está funcionando. Se você não tem, hoje, nós estamos no quarto mês, né? No quarto mês do ano. Se você não tem um quarto 12avos, né? Não tem um quarto 12avos, do 13º, das férias dos funcionários e de uma reserva, caso precise mandar alguém embora, se você não tem isso guardado, então o que você está cobrando também não está correto, porque você tem que ter já a reserva do 13º, a reserva de férias, enfim, várias reservas. Por quê? Porque quando chegar no final do ano você vai ter que arrumar dinheiro para isso, né?
Então, se você mantém uma média de venda, você não consegue guardar o dinheiro para isso, por que no final do ano você vai conseguir pagar toda a sua folha e arrumar o dinheiro todo no final do ano? Então, isso daí é um indicador também. Né? Então, são indicadores, né, que você precisa ter e para poder você saber se você está cobrando realmente correto. Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: tem que sobrar dinheiro para a empresa. Né? A empresa tem que fazer uma reserva. Né? Você tem que ter uma lucratividade. Porque às vezes as pessoas pegam o dinheiro, ela tem o prolabore dela, né, que deveria ser um salário, né, um salário, mas ela pega além disso, para poder, que envolve despesas pessoais, enfim, um monte de outras coisas. Então, se ela está tirando dinheiro do caixa, né, para pagar suas despesas pessoais, ela está enfraquecendo a empresa. Né? E aí não vai sobrar dinheiro também. Então a gente precisa tomar cuidado com isso daí, porque às vezes acha que está tendo lucro, mas não está. Perfeito. E isso aí fica mais claro ainda no momento como esse que estamos vivendo, né? Onde estamos aí o quê? De quarentena, vai fazer o quê? 10 dias? E você vê muitos empresários demitindo, né? Com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Exatamente isso que você falou, né? Porque comete esse erro, né? E como o Nilson está falando aqui, ó. Aqui, ó. Estão no vermelho, empresas estão no vermelho, no caixa, né? E provavelmente vão precisar fechar. Então, assim, é exatamente isso que acontece, né? Como você bem falou aí. Só para lembrar a turma, o pessoal que está entrando aí, gente, nós, a partir de hoje, nós estamos sorteando um livro de gestão do professor Alexandre Araújo, tá bom? Para participar do sorteio, segue a gente, segue tanto eu como o canal do Serralheiro, que está aí, e comenta eu quero no feed aqui do meu perfil, tá bom? A gente vai fazer o sorteio na segunda-feira. Um livro muito bacana sobre gestão. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá certo? E aí tem um comentário da turma aqui. A turma lá de Belém do Pará. A Silvinha Lamberto, que ela é da Bahia, foi minha aluna num curso de precificação na Bahia. A Lumitra tem acompanhado as nossas lives às 10 horas da manhã sobre o impacto do coronavírus, está ali também. Ó. A Silvinha está falando, infelizmente, para não perder competitividade, temos que fazer assim, né? Eu não sei do que ela estava falando. Temos que fazer assim, aí eu não sei do que ela está tratando. Depois ela pode complementar. Verdade, concorrente. Fala aí, pode ver aí. O Wilson complementou uma coisa muito legal. Ele falou, além dos custos normais da empresa, não inclui os encargos sociais e depreciação. Esse é um ponto muito importante também e que realmente acontece. Isso. Uma coisa muito interessante, nós podemos até falar um pouco da depreciação, e hoje eu estava até num grupo de comunicação visual, fiz até o convite para o pessoal vir participar, e a gente estava falando até de manutenção. Né? A gente vai falar de depreciação, é um item importante, mas imagina a manutenção. E aí nós pegamos uma máquina, né, uma impressora, por exemplo, e que ela tem um cabeçote DX, tal, que ele custa R$7.000. E aí eu fui e conversei com, acredito que seja o fornecedor, e ele me falou o seguinte, olha, eu perguntei a ele, de quanto em quanto tempo a gente precisa trocar o cabeçote? Aí ele falou, mais ou menos de 2 anos a 2 anos e meio. Então eu tenho 2 trocas de cabeçote de 7.000. Qual é a vida útil dessa máquina? 5 anos, beleza. E tem outras manutenções anuais, aí ele me passou vários valores, né? Inclusive aí ficou mais ou menos R$1.900. E eu peguei esses 7.000, multipliquei por 2, ficou 14.000. Dividi pelos meses de manutenção que a máquina ia precisar, que é a vida útil dela, que deu 60 meses, que são 5 anos. Eu fiz uma divisão que por mês nós encontramos um valor, né, que, se eu não me lembro, foi 200 e poucos reais, eu acho que foi 200 e poucos reais ou 300 reais, por mês de gasto, né, de gasto nessa máquina que o empresário vai ter. Então, é importante que seja calculado os gastos de manutenção. E esse gasto de manutenção, ele tem que ser reservado em uma conta para quando chegar o período da manutenção, você ter o dinheiro para poder fazer essa manutenção. Então, às vezes, as pessoas pensam que estão tendo lucro, mas tem esse gasto da manutenção que ele não incluiu. Né? Mas
eu pago o gasto da manutenção, sim, mas você tem que cobrar isso para o cliente na hora que formar o preço de venda. Você tem que fazer a provisão da depreciação do equipamento. A depreciação é o teu bem que você tem, né, o seu patrimônio, que vai perdendo valor com o passar do tempo. E você precisa garantir que esse seu patrimônio ele vai perder o valor, mas que você tenha o dinheiro para poder fazer uma reposição quando a vida útil dele acabar. Porque se você não faz, não junta um dinheiro, a sua impressora deu 5 anos, não funciona mais. Como que tu vai comprar outra impressora? Você vai ter que fazer um financiamento da impressora do zero. Né? Por quê? Porque você não protegeu o seu patrimônio. Então você deveria estar juntando um dinheiro para quando essa impressora, né, não ser mais possível usar ela, você comprar outra. E aí você poderia até pegar uma pequena quantia para poder comprar uma, né, talvez até mais avançada do que aquela que você tem. Exatamente. Então isso daí é muito importante. Mas assim, o Israel, o que é mais importante aqui, que eu gostaria que o pessoal entendesse, eu estou falando de metodologia, mas é porque não dá para explicar a metodologia toda. Eu não estou, tipo assim, querendo esconder o segredo, nada disso, não. É porque, assim, nós temos um treinamento que são de 8 horas para poder discutir isso tudo, fazendo exercício e tal. Não tem como a gente falar tudo de precificação nesse pequeno espaço de tempo. Então, o que é mais importante aqui na live é conscientizar os empresários que existe uma forma correta de precificar. Eu, por exemplo, né, dentro da metodologia que eu fiz esta adaptação para os segmentos de indústria de esquadria ou comunicação visual, eu trabalho apoiado em 6 pilares. Né? São 6 pilares importantes que nós temos que considerar para o orçamento de cada obra, pessoal. De cada obra nós temos que considerar ele. É lógico que no início você perde um tempo na primeira obra, porque você vai ter que levantar todos as suas despesas para que você tenha ali essas despesas nas mãos para poder depois fazer o rateio. Só dá trabalho uma vez. Depois é só você aplicar a planilha e ela vai te dando os valores. Então, assim, ó, eu estou baseado em 6 pilares. Eu tenho, assim, o primeiro pilar, eu falo que são os custos da matéria-prima, que são todos os insumos que você precisa para produzir aquele produto. Cada insumo é diferente de cada produto. Então, são insumos individuais. É um insumo do banner, para você fazer um banner, é um insumo para você fazer uma marquise em ACM. Eles têm que ser calculados separadamente. Tá bom? O Guedes em cima aqui, ele falou que não esquece nem do parafuso. Que o quê? O Guedes falou que não esquece nem do parafuso aqui em cima. Exatamente. Isso daí faz parte dos custos, né? Faz parte do insumo que você tem que levantar. Tem que levantar todos os insumos, o máximo que você puder, né? Tu tem que prever tudo. O outro pilar que eu trabalho é o custo com logística. Muitas pessoas não consideram um MOOC, né? um frete que você aluga, que você contrata, o jantar de um funcionário, porque ele está trabalhando em um lugar mais distante, a hospedagem dele, isso tudo tem que ser considerado na hora que você está fazendo o orçamento. Né? Então, eu chamo isso daí como custos de logística. Então, isso tem que ser considerado, isso que eu estou falando e mais outras coisas, né? Que você possa ter, porque cada obra vai ter sua particularidade. Por isso é que a gente não pode orçar por metro quadrado. Por isso que a gente não pode orçar multiplicando um valor, né? Botando um markup, porque cada obra tem uma particularidade. O terceiro pilar, custo com mão de obra. Ó, você me interrompa se alguém fizer uma pergunta aí, tá bom? Eu vou falando, você faz a leitura. Então, nós temos custo com matéria-prima, custo com logística, custo com mão de obra. Cara, mão de obra, mão de obra você tem mão de obra direta, mão de obra indireta e tem terceirizado. Né? Então, essas mãos de obra são importantes. Cara, agora, principalmente a mão de obra direta. Eu vou falar para vocês uma coisa.
A mão de obra direta é ela que vai balizar o seu orçamento. Né? Então, assim, a gente fazendo aqui um parênteses, né, na mão de obra direta, cara, a mão de obra direta é aquele teu pessoal que está na linha de frente, que manuseia o produto, né? É o camarada que fica montando o banner, é o camarada que instala o ACM, é o cara que monta o seu troféu, enfim, é o peão, o peão. Na minha metodologia, eu considerei a mão de obra direta, tanto as pessoas que estão dentro da fábrica, como as pessoas que estão na instalação. E aí é que está a chave da metodologia. É nós encontrarmos a capacidade produtiva da nossa empresa, a capacidade produtiva dessa mão de obra direta. Por quê? Porque é o tempo que vai determinar o valor que você vai cobrar final em cada obra. Toda a nossa empresa, ela gira em função do tempo, do prazo. Quando você fecha com o cliente, você fala, eu vou entregar em tantos dias. Em tantos dias quer dizer em tantas horas. São dias transformados em horas. Eu não falo assim, eu vou entregar a sua obra em tantos metros quadrados. Eu vou entregar a sua obra em tantos percentuais. Não é isso, é em tempo. Então, quer dizer, o que acontece muito? Né? Você orça uma obra, botou o preço, você pegou essa obra, levou para dentro da sua empresa, e lá dentro da sua empresa você bota na produção e não diz o tempo que precisa fazer ela, como é que você sabe que o que você cobrou vai cobrir o tempo que está sendo utilizado para produzir a obra? Como que a gente sabe disso? E eu tenho um dia que ele contém 8 horas. E um mês inteiro, um mês que quem trabalha com 44 horas semanais, que vai completar 176 horas. Eu tenho que pegar essas horas e multiplicar pela minha mão de obra direta, para eu poder encontrar a minha capacidade produtiva. Então, quando eu tenho todo esse tempo e faço uma divisão pelo salário das pessoas junto com o benefício, eu vou ter o valor por hora da minha mão de obra direta. A mesma coisa é quando eu levanto todos os meus custos da empresa. Você levanta todos os custos da sua empresa e divide pelo teu tempo de mão de obra direta também. Aí você vai poder cobrar isso na obra. Então, por exemplo, eu peguei uma marquise. Ela vai demorar para ser feita. Eu vou levar, assim, 2 dias. Um dia na fábrica, fazendo a estrutura de ferro, né, cortando as telhas. E vou levar, sei lá, mais um dia instalando. Eu vou ter X funcionários trabalhando nela. Então, se você tem 2 funcionários, e ele ficou 2 funcionários, cada um com um determinado tempo, porque nós também temos que considerar perda nesse tempo produtivo, tá? Tem um tempo produtivo que nós calculamos e um tempo produtivo real, que é aquele com uma redução mais ou menos de 20% de perda. E aí você vai multiplicar esse número de funcionários pelos dias que você vai fabricar o serviço. A partir daí, você vai encontrar um valor de custo real para a obra. E é por isso que cada obra tem um tempo diferente, vai ter um valor diferente. Certo? Então, nós temos que adequar essa metodologia aí. Só um detalhezinho para acrescentar aí, Ale, principalmente na parte de comunicação visual, o que muitas vezes acontece são obras que precisam ser feitas em horários alternativos. Muitas vezes no centro, uma obra no centro, ou então uma instalação dentro do shopping. Então, isso aí precisa influenciar também dentro da precificação. E é algo que acontece muito. Tem empresas que praticamente só atendem, né? Exatamente. Por exemplo, esse seu exemplo foi bacana para que a gente possa colocar esse custo na logística. Então, ele entra lá no custo de logística. Se eu vou trabalhar no shopping e vou trabalhar no período da noite, eu vou ter hora extra. Eu tenho que pagar hora extra, vai ter um percentual em cima do salário do funcionário, então eu vou ter que acrescentar isso na hora do meu orçamento. Eu não posso deixar de colocar esse valor no meu orçamento, porque quando eu for cobrar,
eu preciso considerar ele, porque se eu não colocar, eu vou ter que pagar isso. Pô. Alguém vai ter que pagar essa hora extra do funcionário lá no shopping. Alguém vai ter que pagar o jantar que vai ser dado para ele lá. Quem vai pagar isso daí? Se você não cobrar do cliente, quem vai pagar? A empresa, pô. Vai sair do lucro. Né? Quem paga os seus custos, as suas despesas, é o cliente. Se não for o cliente, vai sair do seu bolso. E tudo que você deixa de considerar em um orçamento, sai do seu bolso. Ou tudo que você não deixa, ou tudo que você deixa de colocar. Coisas que você esquece, né? Ou coisas que você não considera por falta de conhecimento. Perfeito. Então, tudo tem que ser colocado. Ou também você vai pagar por um erro matemático na hora de calcular o preço. Então, por metro quadrado, por quilo, por multiplicação, por 100%, 120%, nós não conseguimos ter certeza do valor real da obra. Porque eu não tenho nem certeza da hora que eu estou cobrando ali, né, do tempo para poder fabricar essa obra. Quantos dias eu vou gastar? Né? Então, assim, o salário da mão de obra direta e das suas despesas, elas são divididas pelo tempo de produção. E quando você encontra o seu custo hora, você vai cobrar esse custo hora pelo tempo da sua obra. Não é difícil a matemática, é muito simples. Entendeu? É muito simples. Agora, assim, as pessoas, elas nem sabem, por exemplo, né, muitos empresários não sabem, isso daí é 95%, isso daí é um estudo, 95% dos empresários não cobram corretamente. Né? Só de encargo social para o simples, encargos sociais, acrescentando férias, provisão de dispensa do funcionário, 1/3 das férias, né? Porque tu paga as férias, você paga as férias, ainda tem mais um valor em cima que você coloca, enfim, né? Você tem várias coisas. Eu até deixei aqui anotado, ó. Você tem fundo de garantia, 13º, férias, 1/3 de férias que você tem que pagar, o fundo de garantia do 13º, das férias e de 1/3, e multa de FGTS se você mandar embora essas pessoas. Somando isso tudo, são 33% em cima da sua folha de pagamento que você gasta. Se você não considerar isso, você vai perder dinheiro. Isso é para quem é no simples. Para quem não é optante do simples, vai dar uns 68% ou mais. Entendeu? Então, a folha de pagamento não é apenas a folha de pagamento. Você tem os encargos em cima dela que deve ser considerado. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Isnar. Ele fala, onde entra, então, o treinamento do pessoal? Treinamento do pessoal vai entrar nas despesas. Então, no mês que teve um treinamento dessas pessoas, né, você vai ter que colocar isso dali dentro das suas despesas. E quem vai pagar o treinamento das pessoas? Quem é que vai pagar, Israel, o treinamento das pessoas? O cliente, porra. Com certeza. Você vai ter que cobrar esse treinamento do cliente, porque se você não cobrar, vai sair do seu lucro, pô. Exatamente. Exatamente. Então, esse treinamento das pessoas vai ter que entrar nas suas despesas e vai ter que ser rateado por todas as obras que você pegar. Funciona bem assim. Você fecha uma obra, calcula o custo todo dela, né? Materiais, logística. Beleza, você já colocou aquele valor. Aí você vai trabalhar agora, né, com o custo da mão de obra. Ah, quanto eu vou gastar da minha mão de obra direta? Vai ter um pequeno percentual. Sua folha de pagamento é 50 mil. Aquela obra ali, ela representa 50% da sua produção, então 25 mil vai ser dessa obra. Ah, e as minhas despesas? Onde entra? Vamos dar um exemplo igual. Ó, essa obra representa 50% da sua produção. A sua despesa com folha de pagamento é 100 mil, então 50 mil você vai ter que colocar nessa obra. E aí você vai somar tudo, vai botar os impostos, você vai botar imposto em cima da nota fiscal, você vai ter que colocar
comissão do vendedor, reserva técnica para quem indica a obra, você vai ter que botar juro do cartão de crédito, né? Você vai ter que botar algum percentual de perda, se você quiser. Aí, quando você colocar isso tudo aí, e você colocar sua margem de lucro, que normalmente uma margem de lucro, ela pode ser de 15%, ela pode ser de 10% até 30%, né? Depende do tipo de produto que você está vendendo. E se o mercado estiver competitivo do jeito que é, você entrar naquele mercado competitivo, se você conseguir 8% de lucro, está excelente para você. Você vai ter que colocar essa margem também. Aí você vai ter o teu preço de venda. Então, olha bem, 50% da minha produção é aquela obra. Então, 50% da minha despesa foi para ela. Mas vamos supor que na hora que você for produzir, você utiliza 75% da sua capacidade produtiva. Sabe o que aconteceu? Você vai tomar um prejuízo. Por quê? Porque você considerou que aquela obra só pagava a metade do seu tempo, só que você usou a metade e mais 25%. Então, a precificação ela está muito associada à sua administração do processo produtivo. Perfeito. Então, quando eu fecho uma obra e coloco o valor dessa obra, eu tenho que determinar o tempo. E esse tempo vai ter que ser controlado pela produção. E você vai ter que controlar os gastos desta obra. Se você vender e não controlar o tempo de produção, tu joga a obra para peãozada, fala, faz a obra aí, o cara demora 2 semanas fazendo a obra. Mas se você orçou para fazer em uma semana... Não dá. Prejuízo. Prejuízo. Rael, lê perguntas aí, porque o nosso tempo já está esgotando. Vamos para o próximo aspecto. Nosso tempo está esgotando. Vamos embora. Vamos seguir. As perguntas aqui o pessoal está comentando mais, né? A importância de se investir em treinamento de equipe. O Vagalume falou que ele calcula 45% de encargos em cima e 147 horas produtivas por mês, né? Então, são algumas considerações. O Wilson comentou aqui a importância, né, de se fazer o briefing na comunicação visual, é importantíssimo, né, em todos os sentidos. A gente conversou sobre isso ontem, né? Então, muito bem. Fazer um briefing, você fala fazer um briefing do que vai executar. Eu entendi ontem que vocês estavam falando, né, para evitar retorno de serviços, né? Perfeito. Evitar erros e tal. Eu gosto muito de utilizar o mapeamento de processo, né? O mapeamento de processo, basicamente, a gente vai precisar de um briefing para poder a gente definir, né, todos os processos para poder executar um tipo de serviço. Nós sabemos que na comunicação visual na esquadria de alumínio, né, os serviços eles podem se repetir, apesar de ter as esquadrias, medidas diferentes, né? Enfim, são várias medidas diferentes, cores e tal. Mas só que os processos, eles são muito parecidos. Então, eu acho assim bacana fazer um mapeamento de processo. Quando você faz um mapeamento de processo, você segue aquele mapeamento. Então, se entrou uma pessoa nova, ela vai ser treinada em cima daquele processo que foi feito. E esse mapeamento de processo, ele pode ser acertado, ele pode ser corrigido, ele pode ser melhorado, entendeu? E aí tem que ter uma pessoa responsável para isso. Então, você faz um brief para poder identificar quais são os processos para poder executar o serviço. A partir daí, você criou um processo para aquele trabalho, que seria uma rotina de trabalho, vamos dizer assim, e aí você vai seguir. E aí você vai evitar erros. Porque você identificou um erro, identificou uma falha, você vai ter que ir lá e identificar essa falha no processo, para poder ela não acontecer mais. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Perfeito, muito bom. Excelente. E o pessoal está comentando aqui. Vê mais aí, cara, o tempo está passando aí. Está passando muito rápido. Falta pouquinho. Acho que a gente vai ter que fazer outra, pô. Vamos fazer outra. Com certeza. Fecha essa, abre a outra, pô. Fecha essa e a gente abre outra. Vamos lá. Vamos embora. Perfeito, então. É isso aí que o pessoal está falando. Alguns estão falando aqui, o problema é o custo de mandar embora, é verdade. Né? É um custo que então, existe... vamos falar aí nesse custo de mandar embora. Cara, presta atenção. Você mandou embora. Quem vai pagar a rescisão desse funcionário, Rael? O cliente, pô. É o cliente que paga a rescisão, meu filho. Ele tem que pagar. Cara, então como que o cliente vai pagar a rescisão?
você fazendo uma provisão mensalmente. Você vai pegar os seus funcionários e você vai dividir a rescisão dele, né? Então, quer dizer, qual é a rescisão do funcionário? Seria o fundo de garantia, seria o mais pesado. Você usa um cálculo, né, para colocar isso. Mensalmente, você guarda um dinheirinho ali, né, que seria a rescisão dos funcionários. Você vai guardando mensalmente. Quando você mandar ele embora, você vai lá naquela poupança, pega o dinheiro e paga ele. Então, quer dizer, quem já pagou esse dinheiro aí, quem já colocou esse dinheiro na sua empresa, foi o cliente. É lógico, muitos vão falar assim, cara, tá difícil de guardar dinheiro, tá difícil de fazer reserva do 13º, tá difícil, ninguém consegue. Cara, se não consegue, você não está fazendo a gestão correta. Você está trabalhando errado. Você precisa melhorar o seu processo. Ah, mas o mercado não permite, os valores não permitem. Cara, aí é outra história. Né? Você vai ter que ver o seu marketing, vai ver a sua venda, vai ter que criar um produto premium. Né? Quando nós controlamos os custos e precificamos corretamente, né, você consegue saber quais produtos que estão te dando lucratividade ou não. Né? De repente você está vendendo um produto que ele não te dá lucratividade boa, pô. Ele te dá uma lucratividade de 5%, enquanto você tem um outro produto que te dá uma lucratividade de 40%. Só que você está gastando tempo com aquele que te dá pouca. E sabe por que você não sabe disso daí? Porque você não levanta os custos todos, as suas despesas. Porque você dá preço por metro quadrado. E aí se engana, pô. Você pode até fechar sua conta no final do mês. Tá bom? Pode fechar. Ah, eu fecho a minha conta. Mas só que você fecha a sua conta, mas você poderia estar ganhando mais se você focasse nos produtos que te dão margem de lucro melhor. Eu dei um exemplo da porta revestida em ACM, que a gente dá treinamento, tem vários alunos aí que fizeram treinamento comigo. É uma porta que te dá uma margem de lucro excelente. O ACM dá uma margem de lucro muito boa. E aí minha pergunta, qual é a margem de lucro que o ACM dá na sua empresa? Qual é a margem de lucro que o troféu dá? Qual é a margem de lucro que o banner dá? Se você não souber responder agora, meu filho, na ponta da língua, você não está precificando corretamente. Então, Exatamente. cara, eu fico preocupado com você. Desculpa, Rael, desculpa, né, Nada, tem que falar. a forma de eu falar assim, mas isso tem que entrar na cabeça, cara. Tem que E o entrar na momento é cabeça. agora. E o momento de se ajustar, organizar é agora. Eu tenho comentado todos os dias que a grande reclamação do empresário é que não tem tempo. Agora tem tempo. Então é a hora de se ajustar, de se organizar. Exatamente. Nós temos que ter o controle de todos os gastos. Né? Eu estou fazendo consultoria online, né? Principalmente agora com essa questão do coronavírus, eu faço consultoria online de precificação. Né? Então, dentro da consultoria online, a gente bate muito nisso daí. Né? Nós fazemos um web, um encontro via web, né? E passo todo o conceito, mostro como é a metodologia e passo o exercício de casa. Cara, o exercício de casa é levantar todos os gastos. Aí eu dou uma planilha, já exemplifico alguns, mas eu não sei todos os gastos de vocês. Então vocês vão ter que preencher todos os gastos. Aí eu vou começar a perguntar. Vai definir a capacidade produtiva, aí vai mandar os números todos para mim. Eu vou colocar na planilha, vou apresentar uma planilha e vou mostrar o seguinte: se você está tendo lucro ou não. E a gente vai simular algumas obras. E aí eu mostro para você a forma correta de precificar. E aí você tem uma planilha. Se você quiser continuar usando a planilha, você usa. Se quiser usar a planilha do Wilson, pode usar. Se você quiser usar um sistema de cálculo, pode usar também. O que é importante é você pegar o conceito de precificação que está ligado à produtividade. Na verdade, é vendas, marketing, vai vender o produto e você vai precificar esse produto corretamente e depois você vai ter que produzir de acordo com o que você vendeu e no tempo que você vendeu. Perfeito. Então é isso. Comentário aqui certo? Recebido, olha, nossa área, praticamente todas as empresas querem trabalhar com tudo que existe no mercado. É verdade, não tem um produto, né, nichado ali, um produto A. Tem um leque muito grande de produtos e, como você falou, muitos deles, produtos que não dão lucro, não trazem lucro para a empresa. Não são precificados corretamente. Perfeito.
Isso aí, pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu não sou o dono da verdade, tá bom? Vocês podem concordar comigo, não podem concordar, não tem problema nenhum, pode escrever aí, sem problema nenhum. Eu não sou o dono da verdade, eu simplesmente me aprofundei no estudo de precificação. Eu sigo aqui alguns autores, né? Esse daqui pegar aqui, ó. Esse aqui é um autor, né? Ele é o Roberto Assef, é um autor super renomado. Eu tenho outros autores, o Lama. Então, eu sigo vários autores, né? Então, eu pego a pesquisa e faço uma adaptação. Mas só que esses autores, cara, eles falam de grandes empresas. Então, assim, cara, até para encerrar, ó, é muito fácil, cara, a gente colocar um preço numa fábrica de carro. Cara, quantos carros, vamos pegar assim, a Fiat, quantos modelos de carro ela tem? Ah, uns 10 modelos aí no mercado nacional. Quantas cores? Umas 5. Ah, não tem 10. Mentira. Quando tu vai comprar, o cara só te fala que tem umas 5 cores ou 3. Então, imagina, para fazer um carro, 10 carros com cores limitadas, carros iguais, o carro não é instalado, né? O carro não é sob medida, né? Então, é muito fácil botar preço nesse tipo de produto. Então, esses autores, eles vêm trazendo esse conceito. Agora, cara, bota preço na comunicação visual. Você não sabe o que tu vai vender amanhã. Você não sabe. O banner tem várias medidas. Você vai instalar o ACM, o cliente vai falar, isso aqui tá com arranhãozinho, isso aqui não tá bom, né? Então, não é fácil, tá? Quem falou para vocês que é fácil é mentira. Não é fácil precificar e não é fácil ser gestor. Quem falou para vocês que é fácil ser empresário tá mentindo. E eu falo isso aqui muito bem aqui no meu livro, conto uma história, falo muito bem isso aí de uma forma bem didática. Rael, pode encerrar porque só você tem aí, eu acho que 3 minutos, né? Não sei. Quanto tempo tu tem? São 3 minutos que faltam, né? Mas foi incrível. Então, vamos encerrar, senão vai perder essa live aí. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer você abrir uma lá do seu canal. Você abre no canal do Serralheiro e me chama. Pode ser assim? A gente dá um Pode ser, mas vamos encerrar essa daí. Vamos encerrar essa para ficar gravada bacana. Galera, obrigado. Vamos seguir agora. O Ale vai abrir lá no canal do Serralheiro. Quem quiser continuar, vamos embora. Valeu, pessoal. É só colocar as mensagens aí. Tudo de bom, até mais, tá? Sigam a gente, tá? Siga o Rael e siga a mim também. Vou abrir lá no canal para dar continuidade. Canal do Serralheiro, galera. Vamos para lá. Valeu. Isso aí. Um abraço.